O Espírito Santo, ele veio para quebrar as cadeias ideológicas. Por isso que você é um potencial para Deus. Mas para essa potência ficar efetiva, você precisa do conhecimento do Espírito Santo. Você tem que experimentá-lo. Ele já foi dado há 2000 anos atrás. E é esta experiência com o Espírito Santo que vai lhe trazer a visão. Nesta visão, nenhum espertalhão vai enganar você. Muitos querem a pedra fundamental. Muitos querem ser a pedra. Mas muitos foram pedras no calcanhar, nos calcanhares dos cristãos. Muitos que dizem que são a pedra foram as pedras nos calcanhares dos cristãos. Só que o tempo passou. Mais de 500 anos se passaram. E o tempo é o melhor remédio para a gente esquecer a dor, o sofrimento, a angústia e a morte. Mas felizmente, nós temos um que nos faz lembrar toda a verdade. E quem é este que nos faz lembrar toda a verdade? O Espírito Santo. É o conhecimento do Espírito Santo quem vai fazer a diferença. É a experiência com o Espírito Santo que vai fazer a diferença. Só sairemos das cadeias ideológicas, dos enganos religiosos, quando tivermos esta experiência com o Espírito Santo. Os discípulos tiveram uma ordem. Não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo prometido venha sobre vós. Este mesmo comando deve estar vivo dentro de nós. Temos que ter a experiência com o Espírito Santo. Ele vai gerar algumas coisas novas. Você poderia me mostrar uma coisa nova que ele gera? Você pode me perguntar. Eu vou lhe dizer sim. Você não mais terá sede, pois o Espírito Santo se fará um rio de água viva dentro de você. Isto faz a diferença. Você se tornará num rio de água viva. Essas palavras foram ditas por Jesus Cristo. Aquela mulher que veio à fonte e que admirou-se que um judeu falasse com uma samaritana. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Mas Jesus lhe disse, se você soubesse quem eu sou, você pediria, eu lhe daria de beber da água viva. E esta vai virar uma fonte em você. Uma fonte que jorrará para a eternidade.
Jesus está ensinando alguma coisa para nós, além de nos dar a experiência do batismo com o Espírito Santo. Ele vai gerar uma fonte de água viva. E se nós prestarmos atenção nas Escrituras Sagradas, nós veremos que a alegria do Senhor, que é o júbilo, a exultação no Senhor, aí está a evidência do produto do Espírito Santo na vida da pessoa. Ele vai produzir essas coisas. A alegria do Espírito. Então nós, como cidadão em potencial, temos dentro de nós o espaço para conhecer a pessoa do Espírito Santo. Os discípulos passaram aqueles dias aguardando a chegada dele. E naquele momento primitivo ele chegou com grande estrondo, abalou toda a cidade, como um vento forte. E de repente aquele povo saiu falando em línguas estranhas. Quem não estava participando do movimento contemplou aquelas pessoas e viram-nas de uma forma. Essas pessoas estão bêbadas. Foi essa visão externa que eles tiveram daquelas pessoas que se emergiram no Espírito Santo. Estão bêbadas. Estão falando bobagem, coisas que a gente não entende. Parece que elas estão fora da razão, pois falam palavras que nós não entendemos. Estão dentro do nosso território e não falam a nossa linguagem. Eles não sabiam que aquelas pessoas estavam falando a linguagem do céu, a linguagem de um outro território, de um outro patamar, de uma outra nação, a linguagem da nação do alto. A linguagem do Espírito Santo. Veja só o sentimento dessas pessoas que estavam do lado de fora do batismo do Espírito Santo ao contemplar aqueles que estavam cheios do Espírito Santo. São bêbados, estão ébrios. Paulo vai dizer mais tarde que aquele que não conhece o batismo com o Espírito Santo vai ver o cristão como louco, um maluco. Essa é a visão de quem contempla o cristão do lado de fora. Pois eles não sabem das coisas do alto. Eles não têm conhecimento das coisas do reino de Deus. Tem sim conhecimento religiosos, dogmas e doutrinas de homens, ensinamentos de homens, fruto da filosofia dos homens, da perspicácia dos homens e da força dos homens.
mas não conhecem o protagonista da história. Não conhecem o protagonista da história. E quem é o protagonista da história? O protagonista da história é o Espírito Santo. Aí que está a diferença. Os cristãos que tiveram experiência com o Espírito Santo fazem do Espírito Santo a sua base. Eles não vão se apoiar em olhares humanos, em plataformas humanas, em ensinamentos, dogmas, doutrinas de homens. Os olhares deles estarão no que o Espírito Santo diz. Pois o Espírito Santo tem uma fala. E a fala do Espírito Santo está baseada em Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus Cristo é as boas novas. Este é o fundamento que Paulo lançou na sua carreira cristã. Paulo não foi pegar pedras humanas. Paulo colocou como fundamento, a pedra fundamental da sua estrutura, Jesus Cristo. Esse é a pedra verdadeira. O resto é pedra nos nossos calcanhares. Mas o fundamento verdadeiro é Jesus Cristo. Fora dele não há outro fundamento. Eu gosto de dizer que fora de Cristo tudo é trambique. Trambique de trambiqueiros. Palavra pesada. Mas Paulo, ele disse que ele foi um prudente construtor. Ele edificou a estrutura do seu pensamento sobre uma pedra fundamental. E essa pedra fundamental recebe um nome. Essa pedra fundamental chama-se Jesus Cristo. Aí está a pedra fundamental. A pedra verdadeira. Jesus Cristo. Mas as Escrituras, elas dizem que tomemos um certo cuidado, pois a própria leitura da palavra é perigosa. A palavra mata. Então a palavra tem que ter o intérprete. E o intérprete das Escrituras é o Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai e vou pedir para que Ele envie a vocês um outro Consolador. E Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Pois Ele há de tomar do que é meu e vai dar para vocês. Vai vos fazer lembrar todas as minhas palavras, isto é, as minhas mensagens. Então nós temos em nossos dias um líder. E esse líder vai nos guiar a toda a verdade. A tal ponto que as Escrituras dizem que os filhos de Deus serão dirigidos pelo Espírito de Deus. Eis quem vai dirigir os filhos de Deus. Os filhos de Deus serão dirigidos por quem? Por pregadores, por pastores, por sacerdotes, por mediadores, por mentores.
Não. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. E não sabeis vós que ele habita dentro de vós? Olha aonde Deus foi colocar o Espírito dele. Nós somos a morada, o endereço do Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus está em nós, Deus, através do Espírito, está dentro de nós. Nós viramos aqui na terra o trono de Deus. E aí Apocalipse dizia, vós sois reis e sacerdotes. Vocês não sabem disso? Vocês ignoram que vocês são reis e sacerdotes? Para quem você quer outro sacerdote para te dirigir? Se Deus, lá no Apocalipse, promoveu você a rei e a sacerdote. Por isso que as Escrituras diz que um não mais ensinará o outro, pois Deus derramará de todo o seu Espírito, derramará o seu Espírito sobre toda a criatura. Deus derramará do seu Espírito sobre toda a criatura. E eis o tempo, estamos no tempo do fim, onde Deus derramará do seu Espírito sobre toda a criatura. Agora, um não precisará mais ensinar ao outro, pois o Espírito de Deus habita em vós. Não é boa nova? Quem deve ser o seu mentor? O seu intérprete? O Espírito Santo. Aí você se torna de potencial em real. É necessário você ter essa experiência pentecostal. Essa experiência com o Espírito Santo. É uma boa nova, né? Para passar do potencial para o real.